Ô Lanza, me fala um pouco, cara, o que seria o Lean Six Sigma? É uma metodologia maravilhosa que desde a década de 80, pequenas, grandes e médias empresas estão implementando para atingir cada vez mais os seus objetivos estratégicos. É uma metodologia que implementa ali redução de custo, melhoria de processo, incremento de receita, entre outros fatores. E cara, uma outra pergunta, por que chama Lean Six Sigma? Muita gente me pergunta isso, né? Por que 6 Sigma? Por que não 7 Sigmas, 8 Sigmas? Lean Six Sigma, gente, vem, né, do inglês, né, Lean, manufatura enxuta, que foi instituído aí por grandes empresas. Isso aí a gente está falando desde o final da Segunda Grande Guerra. Então nós tivemos ali grandes gurus da qualidade, como Deming, Taishi Ohno, tantos outros, que implementaram ferramentas. Então eles chamaram essas ferramentas de Lean Manufacturing, ou seja, manufatura enxuta. Então o Lean vem daí. O 6 Sigma, ele vem de uma composição estatística, onde a Motorola, depois da década de 80, entendeu que todos os processos eles possuem uma variação. Essa variação tem um nível de avaliação. E a gente começa a avaliar o desvio padrão dentro desses parâmetros técnicos e cada desvio padrão desse é um sigma. Ou seja, 6 sigmas são a menor variação dentro de um perímetro de processo. E por que é importante saber sobre a variação do meu processo? O que isso me ajuda? Mateus, se você entende o comportamento e a variação do seu processo e matematicamente você consegue mensurá-lo, você sabe quais são os fatores que acontecem dentro do processo que determinam a variação. Essa variação é calculada por desvios padrões. E esse desvio padrão dentro de uma composição, de um processo estratégico, dentro de uma análise de critério de parâmetros, ele mostra o seu nível sigma. A partir desse nível sigma, você já sabe onde que você está no seu processo, o quanto que o seu processo é bom, é positivo ou não, não é bom, não é positivo, e onde você quer chegar. Quais áreas principais do Lean pode ser aplicado? Excelente pergunta. O Lean Six Sigma, Matheus, ele pode ser aplicado em qualquer empresa, de qualquer segmento, desde que essa empresa tenha indicadores pré-estabelecidos, bases de dados consistentes, que você possa trabalhar um entendimento do comportamento desses dados para a aplicação do método. Perfeito. E o Lean, qualquer pessoa pode aplicar a metodologia Lean? Como é que é isso? Sim, qualquer pessoa pode implementar o Lean, desde que você passe pelo crivo de implementação dos nossos cursos, né? A pessoa tem que estar capacitada, tem que saber o que executar e como executar. Depois dessa capacitação, com certeza ela pode aplicar. E o Lean, ele tem alguma limitação por tipo de empresa? Nenhuma limitação, Matheus. A única limitação que a gente coloca é do próprio segmento. Como a gente costuma comentar, uma empresa que fatura entre 100 e 200 mil reais ano, ela pode ter uma estratégia bem agressiva de duplicar esse tamanho. Porém, vai da estrutura organizacional e do direcionamento que ela vai ter para com os profissionais. Boa, você fala um pouco sobre direcionamento estratégico da empresa. O que seria esse direcionamento estratégico? O direcionamento estratégico está voltado aos grandes indicadores que movimentam essa empresa. São todos aqueles indicadores que compõem o orçamento, as vendas, o lucro que essa empresa propriamente dito quer ter nos anos seguintes ou no próprio ano vigente que está ocorrendo. Conta um caso de uma empresa em que você implementou um projeto. Como é que você usou o Lean para ajudar essa empresa no direcionamento estratégico dela? Temos muitos casos, viu, Matheus? Muitos casos. Mas tem um caso muito especial que foi numa empresa de celulose, né? Onde nós contribuímos, nós ajudamos a entender o comportamento que eles tinham em relação a propriamente as inserções deles de campo, ou seja, as plantações. Como que eles plantavam aquelas árvores que são destinadas ao corte e direcionamento estratégico para a venda da celulose propriamente dito, e os desperdícios que tinham ali envoltos, né? A gente está falando de alguma coisa na faixa de 5 a 10 milhões de incremento e redução de despesas dentro dessa faixa. A gente começou trabalhando ali um entendimento sobre os indicadores e as médias históricas desses principais indicadores, entender principalmente quais que eram as variações que eles tinham de processo e o que tinha de desperdício. Com essa observação, Matheus, a gente conseguiu entender que
o nível de desperdício deles era muito grande, porque eles não tinham um padrão de execução, um padrão de desenvolvimento. Isso gerava um alto custo para a empresa. Nós montamos alguns projetos estratégicos dentro de um período, dentro de um cronograma prévio estabelecido com a empresa, para a gente mitigar esses desperdícios, cada um com o seu plano de ação dentro do seu segmento e do seu indicador. Como que o Lean te ajuda na identificação dessas oportunidades de redução de desperdício? Como é que o Lean te ajuda de forma concreta? Existem algumas ferramentas, como o QFD, por exemplo, Quality Function Deployment, que é uma ferramenta onde você caracteriza ali alguns indicadores estratégicos e a composição para você poder chegar no objetivo. Ou seja, a partir do QFD você consegue priorizar os principais indicadores para você começar a combater os desperdícios para atingimento daquela meta. Você falou do QFD, quais são as principais ferramentas ensinadas no Lean? Nossa, nós temos muitas ferramentas. Por exemplo, no Yellow Belt nós temos mais de 40 ferramentas. No Green Belt nós temos mais de 80 ferramentas, como no Black Belt, no Master Black Belt. Então são muitas ferramentas que compõem uma cadeia de desenvolvimento, que nós chamamos de DMAIC. São as fases que nós temos no projeto. Então é a estrutura de desenvolvimento para cada um desses projetos. Cada um deles vai ter um volume de ferramentas para cada uma das fases. Essa fase que você está questionando, ela é uma das primeiras fases, é a fase de definição, onde a gente vai estruturar ali o escopo do projeto, o entendimento daquele indicador, propor uma meta e validar tudo com a empresa. Cara, você pode fazer um resumo então da importância do Lean Six Sigma, da metodologia para uma empresa? Ótima pergunta, Matheus, mas antes de eu responder essa pergunta, você que quer entender sobre como se tornar um especialista em Lean Six Sigma, como implementar projetos na sua empresa e qual que é a importância dessa implementação, clique aqui embaixo que nós da Upskills temos uma condição especial para você que está assistindo aqui esse vídeo. Matheus, respondendo então a sua pergunta, o Lean Six Sigma ele é muito importante hoje para toda e qualquer empresa, porque nas empresas hoje é detectado um nível de desperdício muito grande. Então, empresas que realmente faturam, ganham dinheiro, poderiam estar ganhando muito mais, poderiam ter uma estabilização muito maior, processos mais robustos, mais fiéis ao que se espera de entrega de qualidade para o cliente. Então, se eu posso resumir Lean Six Sigma para as empresas hoje, é a qualidade voltada ao cliente, é a melhoria de entrega quando o objetivo é o cliente, quando o cerne da questão é o cliente. A metodologia ajuda muito na composição, no entendimento desses indicadores, dos parâmetros estratégicos, do que nós precisamos entregar para esse cliente e dentro desses parâmetros aí a gente consegue estabelecer novos critérios de processo utilizando a metodologia. E para você que está assistindo esse vídeo aqui, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, gostou do conteúdo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Nós vamos postar cada vez mais novos conteúdos, conteúdos impactantes, conteúdos que vão fazer sentido na vida profissional de vocês.